Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a este vídeo. Meu nome é Luiz Gustavo, sou diretor de operações aqui na agência Mito e eu vou explicar como é que funciona o nosso processo de redação e design, né, para você entender como é que você é encaixado, né, você vai fazer parte de todo esse processo. Mas vamos lá, vamos explicar o nosso fluxograma de atividades, explicar o nosso conceito do raio-x de propósito de compras. Para algumas pessoas pode ser também chamado de desenho de persona ou desenho de avatar. Mostrar o que é a estratégia de categorias e por que ela é importante. Vou falar o que é o nosso cronograma mensal. Vou dar um exemplo de um cronograma, logicamente. Vou mostrar o checklist de revisão e os próximos passos, caso dê tudo certo aí entre a gente. Mas vamos lá. O que é o fluxograma de atividades? Isso aqui é tudo que a gente faz para que o cronograma chegue na sua mão para que esse trabalho possa ser continuado, né? Então, só para você entender que existem diversas etapas no nosso processo que antecedem a criação de um cronograma. Então, a gente faz um briefing com o cliente, a gente cria uma ficha técnica com ele, a gente monta o raio-x do propósito de compra que você vai entender, a gente faz uma reunião de comitê estratégico com a nossa equipe interna para definir algumas diretrizes do cliente, né, qual vai ser o conceito, qual vai ser a estratégia, por que lado que a gente vai, como é que a gente vai fazer. A gente monta a nossa estratégia de categorias, estratégia de hashtags, né, mostra mais ou menos uma linha aí de trabalho, e daí a gente monta o nosso cronograma. Você que é designer vai receber esse cronograma em mãos, junto com o briefing, junto com a ficha técnica atualizada. Eu vou explicar cada um o que funciona e daí você vai ter condições de fazer o seu trabalho. Tá joia? Basicamente, o que é o propósito do raio-x do propósito de compra, né? Que é uma metodologia própria que a gente desenvolveu. Talvez você já tenha ouvido falar isso em alguns lugares, mas algumas coisas a gente aprofundou e fez no nosso estilo. Basicamente, nesse raio-x do propósito de compra, a gente define algumas características gerais do negócio do cliente que ainda não foram identificadas no briefing. Talvez durante a pesquisa, porque o processo de raio-x é uma entrevista que dura entre 1 e 2 horas. Então, talvez nesse processo a gente tenha identificado alguma característica, por exemplo, que ele que ele tem uma certificação internacional, que ele é, enfim, uma autorizada de alguma grande marca, ou que ele tem uma qualificação que a gente não saiba, ou, enfim, qualquer peculiaridade do dia a dia, ou que ele tem uma posição privilegiada na cidade que ele atua, ou que ele tem uma promoção toda semana. A gente vai identificando isso daí. Algumas características adicionais a gente vai encaixando aqui. Outra coisa são informações demográficas, porque a gente tem clientes que atendem via internet, ou seja, não tem limites. Por exemplo, quem faz curso online, quem faz coaching, pode atender de qualquer lugar do mundo, mas também a gente tem algumas lojas, restaurantes, que eles têm uma limitação geográfica de quem eles podem atingir. Então, cada um tem uma característica. A gente tem clientes que atendem médicos, fisioterapeutas, dentistas, tem clientes que atendem empreendedores, tem clientes que atendem só mulheres. Então, a gente tem que identificar tudo isso na demografia, para saber sexo, para saber idade, para saber região que atua, para saber, enfim, todas essas características demográficas do cliente. E também a gente identifica o conceito de dores e medos. E por que é importante você estar entendendo esses conceitos? Porque a partir do momento que você receber o raio-x, você vai conseguir entender o cliente fazendo uma leitura do raio-x, vai entender o estilo dele, vai entender o conceito dele, vai entender algumas informações que geralmente ficam intrínsecas dentro de um briefing, ou não ficam intrínsecas dentro de um briefing. Mas o que são conceitos de dores? Só para você entender. Dores é aquilo que a pessoa está sentindo. A dor pode ser física ou ela pode ser uma dor emocional. Por exemplo, a dor de não ter dinheiro, a dor de estar endividado, a dor de... Pode ser uma dor física, né? Estou com dor no ombro, dor no joelho, dor de dente. Ou pode ser uma dor, como é que eu vou dizer... sei lá, meu ar-condicionado está quebrado. Isso é uma dor do cliente. Pô, se a pessoa se é um verão, um sol escaldante e a pessoa está com o ar-condicionado quebrado, isso gera uma dor para ela, claro. E a dor é tudo aquilo que ela está sentindo no presente, é tudo aquilo que é real, é tudo aquilo que ela sente. A dor ela tem uma intensidade e ela tem uma frequência. Intensidade porque ela pode ser muito grande ou muito pequena,
mas mesmo assim vai ser uma dor. E frequência, ela pode aparecer várias vezes por dia, pode aparecer todo dia, pode aparecer toda semana, todo mês, todo ano, enfim. Uma dor que ela tem muita intensidade, muita frequência, ela é uma dor bastante latente para o cliente. E medo a gente brinca que o medo é uma ilusão, o medo está no futuro. A gente muitas vezes não sabe se o medo vai se tornar verdade ou não. Alguns clientes eles entram em ação por medo, alguns clientes entram em ação porque estão sentindo alguma dor. Então, depende do mercado, a dor ou o medo eles são mais fortes, mais presentes. Tá? Outro conceito é o conceito de sonhos e desejos. O desejo, para simplificar, o desejo é algo mais real. Eu desejo ter mais dinheiro, eu desejo ter uma casa melhor, um carro melhor, eu desejo ter um notebook novo, eu desejo viajar mais. E sonho, o sonho eu diria aquele negócio meio inatingível, é aquele negócio que a gente não tem muita clareza do que é. Então o sonho, a gente tem que entender o que está por trás da intenção do cliente. Então, por exemplo, eu tenho cliente que atende, que faz a questão de emagrecimento. Um desejo da pessoa é perder 10 quilos. Um sonho é comer sem engordar. Poder comer o quanto de doce for possível, o quanto de porcaria for possível, sem engordar. Esse é um sonho do público dele. E tem que levar em consideração isso daí na estratégia, né? Só para você entender mais ou menos esse conceito. Outro conceito é o conceito de crenças limitantes e objeções. O que são as crenças limitantes? Eu definiria crenças limitantes e objeções como a crença limitante é tudo aquilo que a pessoa acredita, mas não é verdade. Então, pode ser uma crença popular, pode ser uma crença de família, né? Aquelas crenças que são passadas de pai para filho, pode ser alguma crença regional, pode ser alguma crença de um nicho de mercado. Então, por exemplo, se eu tenho clientes, por exemplo, que têm produtos na área sexual. Então, por exemplo, as pessoas têm crença em relação a alguns produtos dessa área. E a gente tem que conhecer quais são essas crenças que os clientes possuem em relação... Ou, por exemplo, uma crença... por exemplo, a gente tinha um curso de gestão do tempo e uma crença comum que as pessoas têm, né, que o nosso público-alvo tem, é achar que o dia deveria ter mais de 24 horas. Ou seja, se a pessoa acha que o dia deveria ter mais de 24 horas, a tendência é que ela não saiba utilizar o tempo dela de maneira inteligente. Ou seja, ou ela não trabalha direito, ou ela não sabe gerenciar o tempo dela de maneira correta, enfim, ela tem alguma coisa que limita ela a pensar sobre o uso do seu tempo. E objeção é motivo para não comprar. Todos aqueles nãos, aquelas desculpas esfarrapadas que você ouve do teu cliente, aqui é a hora da verdade. Aqui é a hora de compartilhar isso daí. Então, você vai ver bastante dessas informações dentro do cronograma sobre as objeções dos clientes. E todo cronograma, né, o nosso trabalho ele é pautado em cima do cronograma de publicações, onde você vai receber aí uma lista de publicações de um mês inteiro e vai criar um pacote de artes em cima dessa lista. Nessa estratégia de categorias, isso aqui é mais conceitual, né, para que você tenha clareza disso, mas a gente vai definir qual que é a pauta da semana e o que vai ser postado em cada dia, o que vai ser postado na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Por que é importante você saber disso? Porque se a gente definiu que a estratégia da semana, sei lá, eu tenho um cliente que dá cursos de liderança. Se eu definir que a estratégia da semana dele é falar sobre gestão de pessoas, sobre equipes e tudo mais, então todas as minhas imagens, todos os meus textos, todas as publicações, elas têm que ter sinergia umas com as outras, elas têm que fazer sentido dentro da estratégia. E por isso que é importante você saber o que é uma estratégia de categorias, né? Saber qual que é a pauta da semana. Tem um cronograma mensal, que basicamente é o que deve ser feito e como deve ser feito, e eu vou mostrar um exemplo de um cronograma aqui. Tá? Esse aqui é a carinha do cronograma, aqui vai ter o nome do cliente, né? Muitas vezes vem o nome do cliente com já o Instagram dele, se você quiser fazer pesquisas e olhar materiais, né? Os materiais mais recentes, porque provavelmente a gente vai mandar para você um cliente que
que já tem histórico de trabalho, ou pode ser que não, pode ser que tenha que desenvolver isso a quatro mãos e a gente vai te mandar alguns exemplos junto. Mas basicamente, coluna C é a estratégia da semana. Então, eu tenho um cliente que se chama Desperte-se Coaching e a estratégia da semana dele é falar sobre os benefícios da liderança e engajar os líderes. Então, os benefícios, aí aqui a gente tem o texto da imagem, basicamente o trabalho da equipe de arte, né, dos parceiros de arte, é desenvolver o texto da coluna C. Por que é importante você ter o cronograma inteiro? Para saber se faz sentido uma coisa com a outra. Então, por exemplo, tem a frase aqui, pessoas, tá? E daí vai falar assim, meu Deus, pessoas, o que está falando? Aí bota, sei lá, uma foto de pessoas numa festa. Aí, de repente, você lê aqui o texto e vê a alavanca para o crescimento do negócio, cultura estimulante, treinar as pessoas, etc. E aqui tu vê uma hashtag gestão de pessoas, cultura organizacional. Opa, eu estou falando de ambiente de trabalho. Mas se você pegar, por exemplo, o raio-x desse cliente, vai ver que ele é um cliente que fala mais de estilo de vida e tudo mais. Então, como é que eu vou trazer uma imagem falando de pessoas junto do estilo desse cliente? Não adianta eu colocar pessoas numa mesa de reunião, todo mundo engravatado, que não tem muito a ver com esse cliente em específico. Mas, por exemplo, eu posso colocar pessoas trabalhando num parque, trabalhando em equipe e tudo mais, esse negócio mais estilo de vida, mais lifestyle. Então tem mais a ver com a cara desse cliente. E assim você vai fazendo todas as publicações de cada cliente. Então, equipe madura, você já tem o coaching, coach é terapia, esse cliente aqui específico ele é um coach. Então, é muito legal você estudar bem o cronograma, tirar bastante as dúvidas com a nossa equipe, porque depois que faz o primeiro, cria um volume de trabalho aí bem interessante. Beleza? Vamos lá. Banco de imagens. Todo mundo sempre pergunta, mas você tem banco de imagens? Não, nós não temos banco de imagens. A gente utiliza bancos gratuitos, a gente utiliza imagens do Google. A nossa equipe de design tem até umas estratégias para encontrar as imagens certas no Google. E, em alguns casos, alguns clientes possuem fotos. Então, essas fotos têm que ser pegas, elas têm que ser trabalhadas e têm que ser encaixadas no conceito. Então, isso daí você vai alinhar melhor com a nossa equipe de design, tá joia? Outra coisa, cada cronograma, um pacote de 20 imagens no caso, a gente paga R$70. E tem esse checklist de revisão. O que é o checklist de revisão? Se vem uma imagem com erro de digitação, um erro de português ou concordância, qualquer que seja, mesmo que o texto já venha errado para você, mas se a imagem vier com esse erro, a gente vai fazer um desconto de R$1 por erro. Texto ilegível, uma imagem que não tem conexão com a legenda, uma imagem que não tem conexão com o raio-x. Então, por exemplo, como eu falei ali, eu estou falando de gestão de pessoas e vai lá e coloca pessoas numa festa. Ou no caso conexão com raio-x, eu falo, o cliente ele fala mais de lifestyle e tudo mais, um negócio mais trabalhar na praia, mais liberdade, e bota uma foto dentro do escritório. É uma imagem que não tem conexão com raio-x, a gente também vai dar desconto. Outra coisa, imagens com baixa resolução, o ideal é a gente usar no mínimo imagens 800 por 800. Outra coisa, imagem sem logo do cliente. Então, toda imagem profissional tem que ter a logo do cliente. Outra coisa, logo com baixa definição. Não sei por que diabos, mas a gente manda o logo em alta definição e a imagem vai com o logo em baixa definição. Mas, enfim, a gente também desconta R$1 por imagem. A cor do texto deve estar sempre no padrão do cliente. A gente... em 99% dos casos a gente vai mandar para você qual que é o padrão do cliente. Esse cliente aí, os textos dele tem que ser em cor laranja ou em cor verde, e você vai ver que nas postagens sempre tem um padrão. Beleza? Bom, digamos que você topou trabalhar com a gente, digamos que deu tudo certo. Só para você ter noção, a nossa equipe de design aqui dentro faz em média de 2 a 3 cronogramas por dia, tá? Pacote de 20 imagens. Então, se você mantivesse esse ritmo de 2 pacotes de imagem por dia, vai dar R$70 vezes 2, R$140 por dia, vezes
vezes 5 vai dar R$ 700 por semana, e aí vezes 4 eu não me arrisco a fazer essas contas, mas vai dar uns 2.000 e poucos reais, quase 3.000. Então, se você tiver condições e mantiver a qualidade do trabalho, que acontece muito, a gente manda um cronograma, a pessoa faz as artes impecáveis, a gente manda 2, faz arte impecável, manda 5, as artes já começam a capengar, manda 6, começa a baixar muito a qualidade, manda 10, vem tudo uma porcaria, a gente tem que encerrar o contrato com o parceiro. Ou seja, se quiser manter uma relação a longo prazo, uma relação duradoura, uma relação saudável, a gente vai manter a qualidade o tempo todo, tá? Então, tem uma preocupação de qualidade, a gente tem uma preocupação com qualidade, a gente não sobe para o cliente uma imagem que está mal feita, que a gente sabe que foi feito nas coxas, então não cometa esse erro, porque senão a gente vai ter que buscar novos parceiros, beleza? Basicamente, como é que funciona o nosso trabalho? A gente vai enviar uma ficha técnica por e-mail. Junto dessa ficha técnica vai o briefing com algumas novidades do cliente. Então pode ser que, por exemplo, você já tenha trabalhado com o cliente, né? E a gente vai dar novidades. Olha, esse cliente ele gostava de foto na natureza, agora ele gosta de foto na praia. Ele gostava de foto verde, agora ele gosta de foto azul. Entendeu? Então a gente vai sempre estar trazendo as novidades de cada cliente. Esse cliente tinha um conceito A, a gente mudou internamente, agora ele tem o conceito B. Então é sempre importante você estar lendo atentamente o briefing, a gente passa todos os detalhes lá no briefing, leia atentamente a ficha técnica que vai ser enviada, porque nessa ficha técnica a gente vai falar conceito do cliente, a gente vai falar o estilo do cliente, vai dar diretrizes gerais para que você faça um trabalho impecável e a gente sempre acerte e consiga ter uma parceria duradoura. Tá joia? Muito obrigado. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Um grande abraço.